meu nome é Evelyn Messias Daré e eu estou aqui na terceira delegacia de Polícia Civil na cidade de Três Corações, ao lado do ilustre delegado Dr. Cristiano Almeida, e vamos prosseguir com uma pequena entrevista acerca do tema investigação de pessoas e coisas. Então vamos lá. Doutor, representando o meu grupo de trabalho de Direito Processual Penal, gostaríamos que o senhor pudesse esclarecer para a gente algumas questões acerca do reconhecimento de pessoas e coisas. Então, a nossa questão é: o que é e como se dá o reconhecimento de pessoas e coisas? Bom, o reconhecimento de pessoas e coisas é um procedimento adotado na fase tanto judicial como extrajudicial. É um procedimento de natureza persecutória, né? Possui a natureza jurídica de um meio de prova, a fim de se constituir elementos para demonstrar que determinada pessoa praticou ou não aquela infração penal, e se aquele instrumento, aquela coisa que for arrecadada na cena do crime, como vestígio, ela pode ter sido ou não utilizada para a prática do crime. Tem previsão no artigo 226 do Código de Processo Penal, que disciplina como que se procederá essa realização do reconhecimento, e pode ser também realizada tanto no âmbito da delegacia de polícia, como também em âmbito judicial. Que interessante. E o que pode ser considerado ilícito no reconhecimento de pessoas e coisas? Olha, tratando-se de um meio de prova, princípio basilar em direito que não se admitem provas arrecadadas de forma ilícita. É importante frisar que na fase de investigação, na fase pré-processual, né, de inquérito policial, nós não tratamos de nulidades, né, mas de mera irregularidade, na medida em que todos aqueles elementos de informação colhidos no bojo de inquérito policial, eles serão posteriormente confrontados, né, como meio de prova, né, e contraditados no processo na ação penal. O que poderia ser considerado, de certa forma, ilícito ou, digamos, até irregular, ilegítimo, seria a utilização de instrumentos, né, no caso do reconhecimento de coisas, que não foram aqueles arrecadados para a prática do crime, a fim de induzir eventual testemunha a erro. Ou também, como o procedimento de reconhecimento de pessoas ele tem uma previsão de que devem ser colocadas pessoas com características semelhantes àquela que é imputada à prática da ação penal, você colocar pessoas com características totalmente diferentes, por exemplo, a característica que foi narrada pela testemunha de que se trata de uma pessoa negra, uma estatura de 1,60 m, com aproximadamente 80 quilos, e aí você coloca 5 pessoas do lado dela, sendo uma loura, de cabelos louros, outra branca, outra obesa, ou seja, com características totalmente dissonantes daquilo que foi retratado pelaquela testemunha. Então isso você faz com que induza aquela pessoa a dizer, não, se trata daquela pessoa ali. E na verdade, a prova ela deve ser colhida com meios de acordo com o procedimento legal, né? Você não pode induzir pessoas a imputarem a autoria de prática de ações penais somente para responsabilizar alguém, né? Então você tem que adotar, né, uma forma, respeitar aqueles elementos indicados lá no artigo 226, para que você possa ter uma prova robusta, concreta. Então a gente trabalha um pouco assim com essas questões de irregularidade, né, ilegitimidade ou, né, até ilicitude do meio de prova. Interessante. E a próxima pergunta, eu acredito que ela seja a dúvida de muitas pessoas leigas e também de muitos acadêmicos. De onde vêm essas pessoas que são colocadas lado a lado para que a vítima possa identificar? Elas são, assim, de dentro da delegacia? De onde elas vêm? Elas não aparecem do nada. Então essa é a dúvida das pessoas. É importante que você não coloque ao lado dessas pessoas sujeitos que estão participando da investigação criminal.
né? Então, de forma alguma você vai colocar ao lado de um investigado, um policial, né, um agente público, até para que você não fragilize essa prova, né, a ponto de colocar ela em dúvida acerca de quem vai apreciar, no caso que é o juiz. Então a gente procura colocar pessoas alheias, né, pessoas comuns do povo, que são convidadas a participar e que possuem características semelhantes àquela que foi relatada pela testemunha, né? É bom não se confundir, né, a figura do investigado, né, com os sujeitos que estão o investigando. Interessante. E então, o próximo após realizado o reconhecimento, como que se procede a polícia com o laudo e o objeto do reconhecimento, sendo tanto a pessoa ou a coisa? Certo. Na verdade, não se trata de um laudo, né? É um auto circunstanciado, né? Você lavrará um auto circunstanciado daquele procedimento de reconhecimento, tanto de pessoa como de coisa. Ele será assinado pela autoridade policial, no caso o delegado de polícia, assinado por duas testemunhas que presenciaram o ato e assinado pelaquela pessoa que reconhece o autor do crime ou aquela coisa que foi colocada à sua frente para ser reconhecida. E esse auto será juntado aos autos do inquérito policial e serão encaminhados à justiça, né, para que, no caso, a pessoa respondendo por uma ação penal, deflagrada ação penal pelo Ministério Público, que é o titular, né, o dominus litis da ação penal, ela seja utilizada como meio de prova, né, a fim de formar o livre convencimento motivado do juiz. E esses objetos? As pessoas, nós já sabemos os fins. Sim, mas os objetos, o tempo que eles ficam para sempre, até serem identificados? Os objetos, eles ficam apreendidos, né? Existe um auto de apreensão que constará do inquérito policial, ele fica apreendido e, sendo reconhecido, ele é encaminhado juntamente com o inquérito policial para a justiça. Até porque, em eventual audiência, tanto o juiz como as partes do Ministério Público, o defensor e o advogado podem pedir a exibição, a apresentação desse instrumento da coisa em audiência, a fim de esclarecer eventual dúvida que eles possam vir a ter. Acerca, por exemplo, digamos, do peso, do tamanho, né? Às vezes a gente está tratando de, por exemplo, um instrumento de um crime foi utilizado uma pedra, digamos um paralelepípedo, que tem, né, tanto de diâmetro, tanto de espessura, um peso aproximado de tanto, é lavrado o auto de apreensão, o auto circunstanciado de reconhecimento daquela coisa, e às vezes surge uma dúvida, não, eu queria que fosse apresentada a coisa aqui em audiência, porque eu queria realmente visualizá-la para poder ver se realmente constatar se corresponde ao que está descrito no auto de apreensão e nesse auto circunstanciado de reconhecimento, em relação ao peso, em relação ao tamanho, né, etc. Cada detalhe é importantíssimo. Sim, eu dou um exemplo, mas pode ser uma faca, pode ser um pedaço de pau, pode ser uma arma de fogo, né? Tudo isso pode ser objeto de reconhecimento. Sim, e para finalizar, gostaríamos de saber se existe algum fato interessante, assim, que o senhor poderia contar para a gente acerca desse tema de reconhecimento de pessoas, coisas que aconteceram ao longo da sua carreira. Nós lidamos, né, diariamente com investigações, não é tão comum assim, mas acontece, né? Já tivemos alguns casos aqui em que até mais interessante do que não tão somente o reconhecimento da pessoa, mas até mesmo o reconhecimento audiovisual, né? Às vezes uma pessoa, nós tivemos um caso aqui, por exemplo, de alguns meliantes que adentraram no estabelecimento para subtrair aparelhos de telefonia móvel, né, portando armas de fogo e que se encontravam encapuzados. Então isso dificulta mais ainda o reconhecimento, né, porque você não tem a visão da face. Você teria o quê? A audição da pessoa, o tom da voz, né, a forma com que ela fala, o sotaque, né, como características que podem ser reconhecidas, né, e você vai ter também a questão de altura. Então nós já tivemos um caso desse aqui, em que foi desvendado um crime, né? 2 pessoas inclusive foram presas e responderam ao processo, inclusive foram condenadas, em que houve esse reconhecimento de pessoas que estavam encapuzadas, né? Foi até bastante interessante. Então é uma gama de situações, né? Na verdade a persecução penal ela é um mundo, né? A gente pega algumas peças que às vezes parecem
não fazer conexão alguma e vamos encaixando, e no final a gente consegue montar aquele quebra-cabeça, desvendar alguns crimes que às vezes parecem até um pouco insolúveis, né? As pessoas até não acreditam que vai conseguir resolver, e a gente consegue às vezes destrinchar e enviar para a justiça e fazer com que as pessoas respondam pela prática de seus atos, né? E é motivo de grande satisfação para a gente, e para mim também é um prazer estar podendo participar aí, mandar um abraço para todos os alunos aí, né? Eu já lecionei algumas oportunidades também a disciplina de processo penal e de direito penal na FADIV, mandar um abraço para a professora e espero ter ajudado e colaborado aí, sempre colocando à disposição de vocês. Nós que agradecemos o senhor disponibilizar o seu precioso tempo para essa entrevista, que com certeza vai ajudar muita gente. Não, com certeza. E Nosso trabalho... Você é o investigador que está fazendo a filmagem também para a gente. Nosso trabalho aqui não é um trabalho... A gente tem... É muito mais amplo, né? Não é somente ficar aqui mexendo em papel, né? A gente tem que ir a campo, a gente tem que falar, a gente tem que demonstrar o nosso trabalho, isso tudo faz parte, né? E para que a sociedade possa ter confiança cada vez mais na polícia, acreditar, né? Infelizmente é uma instituição que ficou um pouco desacreditada por muitos anos, né? Em virtude, né, de erros que foram cometidos no passado, utilização da polícia pela ditadura e tudo mais. Então a gente tem um trabalho muito árduo, que é esse de conscientizar a população, a sociedade, que a polícia está aqui para os servir, né? Não para nos servirmos, mas para servir a sociedade, tentar trazer um pouco mais de paz, né? Um pouco mais de bem-estar e garantir a segurança pública de todos. Obrigada. Nada, um abraço.